Oi meninas, começando um videozinho aqui, mas pra desabafar, né? Gente, por que é tão difícil? Eu já vou começar esse vídeo assim. Por que é tão difícil ser mãe e não se perder? Porque eu vou conversando com vocês e eu vou fazendo o que eu tenho que fazer aqui, porque como vocês podem ver, eu estou dessa forma, de touca. Você vê? Vou só dar uma mostradinha pra vocês. Minha casa tá um caos. Ó, louça deu de ontem. Essa louça tá aqui, só acumulou. Tem coisa pra guardar. Tem fogão pra limpar. Tem panela pra lavar, porque acabou a comida agora. Aqui, ó, fralda. Sabe? Assim, eu não vou nem mostrar, porque o intuito desse vídeo não é mostrar, e sim conversar, né? Gente, por que é tão difícil ser mãe, né? E se perder, porque eu vou falar pra vocês. Eu vou falar, eu vou saindo, porque eu vou guardando as coisas, tá? Mas eu vou conversando aqui com vocês. Porque, cara, o que acontece? Eu sou mãe de 3. Eu tenho a minha filha mais velha vai fazer 14 anos em outubro, tem 13. A minha do meio tem 6. E o meu mais novo filho tem 2 meses. E por que eu decidi abrir esse vídeo, né? Pra conversar, né? Porque, gente, cara, porque assim, é muito difícil ser mãe, muito difícil ser mãe, muito, e você permanecer, é difícil demais ser mãe e você permanecer com a autoestima, com a sua autoestima bem de autoestima, com a sua saúde mental, o físico também, né? Muito difícil. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu tive minha primeira filha, eu fui mãe na adolescência, né? Eu fui mãe com 16 anos. Eu tinha acabado de completar 16 anos quando eu tive a minha primeira filha. E, gente, nem naquela época, que eu era uma adolescente sem experiência nenhuma da vida, tá? Não vamos ser hipócrita, porque eu era mesmo. Eu era uma adolescente sem experiência nenhuma de vida, né? E assim, nem naquela época, pra mim, foi tão difícil ser mãe, tá? Igual agora tá sendo pra mim. Por que eu digo isso? Porque naquela época eu era mãe solteira, tá? Mas eu não me perdi. Embora eu fiquei muito tempo, eu deixei de sair, eu perdi várias amizades, né? Porque eu já não podia estar naquele mesmo ambiente, né? Que eu frequentava, até porque também não era um ambiente saudável. E assim, então assim, eu perdi amizades, eu perdi vários momentos da minha juventude, né? Da minha adolescência, por eu ter engravidado nova, cedo. E isso, né, gente? Então, assim, por mais que eu tenha ficado um tempo, porque, assim, eu deixei de frequentar certas coisas, eu perdi um monte de amizade, eu perdi toda a minha juventude, eu não tive rede de apoio. Minha rede de apoio foi assim, gente, minha mãe, né? Porém, ela não deixava de fazer nada da vida dela, porque ela tinha uma filha
menor de idade, adolescente, que tinha acabado de ter um filho. Então, assim, a minha rede de apoio era só, assim, caso acontecesse, né, alguma coisa, minha mãe tava ali pra me ajudar. Mas fora isso, eu não tive rede de apoio, assim, que fala, que sabe, que fala assim, vai estudar, vai trabalhar, eu fico com fulano, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai passear, vai curtir, que eu fico com a tua filha. Eu não tive rede de apoio. Então, gente, ou então, um básico, vai descansar que eu cuido dela. Naquela época, eu achava que rede de apoio servia somente para quando você fosse sair, quando você fosse trabalhar, se você fosse sair, passear, alguma coisa, ou tivesse que fazer alguma coisa na rua, que não tivesse como levar a criança. Eu achava que rede de apoio era somente para essas coisas, né? E não, gente. Um básico, tipo assim, vai descansar, a pessoa ter essa visão de ver que você tá cansada e a pessoa pegar e falar assim, vai descansar que eu cuido dela. Então, assim, a minha rede de apoio era mais ou menos assim. E não tiro a razão da minha mãe, porque assim, eu não quis escutar ela na minha adolescência, né? Eu desobedeci e tive consequências dessa desobediência. Enfim, mas eu não tinha aquela rede de apoio, sabe, para ir trabalhar. Não tinha essa rede de apoio. Eu tive que me virar. Eu tive que aguentar até uma certa idade. A minha sorte que, assim, financeiramente, né, eu consegui me virar devido a algumas coisas. Embora o pai da minha filha tenha assumido ela, assumiu, registrou, coisa e tal, mas não era um pai presente, né? A gente sabe que depois do término, a gente conhece a pessoa que você tá, a pessoa que prometeu mundos e fundos, né? Prometeu ser um bom pai, prometeu ser um bom marido, enfim. Mas não é sobre relacionamento que eu vim falar com vocês, é sobre maternidade. Então, gente, então eu fiquei assim, eu aguentei bem, sabe? Por mais que por mais que às vezes eu pensava assim, poxa, eu poderia estar saindo, poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo um curso, que foi o que começou a me fazer falta. A questão de estudar, não era nem a questão de sair, noitada, curtir a juventude, adolescente, igual as pessoas da minha idade naquela época curtia. Eu sentia falta de estudar, eu sentia falta de trabalhar. Então, por mais que eu sentia falta, eu consegui aguentar. Minha cabeça não ficou, minha saúde mental não ficou tão abalada em questão de, tipo assim, caraca, de eu ter que esperar chegar uma fase, porque assim, passa, tá, gente? Passa. Pra eu voltar a fazer essas coisas. E aí eu não tinha rede de apoio, então, tipo assim, eu tive que aguentar essas coisas, esperar o momento certo para eu estar fazendo certas coisas. E pra mim, não foi difícil. O que eu quero dizer? Não vou ficar muito com rodeios, não, porque é um vídeo, assim, longo. Eu acredito que esse vídeo vai ser longo. E assim, em meio a essas coisas, eu não achei tão pesado, tão difícil. Eu com aquela idade, eu sem ter rede de apoio para trabalhar, para sair, para descansar, para estudar, porque depois eu vou vir contando a minha história de vida para vocês num outro vídeo. Mas eu não achei tão pesado. Aí minha filha cresceu, né? Fez uns 2 aninhos, eu casei de novo.
E depois de 7 anos, né? Depois que ela já tinha 7 anos de idade, eu engravidei de novo. Tive a minha filha do meio, né? Eu já tava um bom tempo nesse relacionamento. Foi um relacionamento que durou 10 anos. E assim, eu já tinha mais cabeça, eu já era uma pessoa adulta, eu já sabia me virar, porque eu aprendi a me virar muito cedo, devido à minha maternidade precoce, né? Vamos botar assim. Enfim, aí eu casei, né? Depois de 4 anos de casado, depois que a minha filha já tinha uns 7 anos, a minha mais velha, eu engravidei de novo. Mas aí, eu escolhi engravidar, a gente planejou, porque eu achei que eu nunca fosse me separar mais, eu achei que aquela pessoa era o meu eterno marido, ia ser o meu eterno esposo, né? Meu eterno companheiro, o único. E então a gente planejou. E como a minha vida já estava bem mais tranquila devido a trabalho, a estudo, já tinha terminado meus estudos, já tinha feito curso, eu já trabalhava pra mim, assim, a gente tinha uma loja, coisa e tal. Então, gente, a gente planejou. E depois de 7 anos da minha primeira filha, quando a minha filha mais velha tinha 7 anos, eu engravidei da minha segunda filha. E nem na dela, tá? Porque assim, eu engravidei, ela cresceu, ela mesmo pequenininha, né? Eu tinha que trabalhar na loja com ela, entendeu? Porque eu não tinha rede, eu permaneci sem ter essa rede de apoio pra pessoa, pra ficar com ela, pra eu trabalhar, pra dela trabalhar, embora a gente não tinha condições de pagar uma pessoa pra ficar. Então eu não tinha essa rede de apoio. Então, como era uma coisa... Mas assim, pra mim foi um pouco mais leve, porque eu já não tava trabalhando fora, eu trabalhava numa coisa que era minha, né? Que era minha, assim, nossa, casal. E... Então, assim, eu fazia meu horário, eu podia sair, se eu sair, dar uma mamar, eu podia sair, botar pra dormir, sabe? Assim, tudo com um jeitinho, né? Ó, fulano, olha aí pra mim que eu vou aqui rapidinho, trocar uma fralda, dar uma mamar. Eu lembro como se fosse hoje. Minha filha com meses, eu fazia uma caminha, eu fiz uma caminha pra ela de uns palletzinhos, né? Com os pallet e com caixa de cerveja. Não tem essas caixonas de cerveja de 600? Então, eu tinha um bar, né? Aí eu fazia ali, eu virava essa caixa e botava um colchãozinho que era do berço antigo da minha filha mais velha. E eu fazia a caminha ali ela dormia, e eu trabalhava, e ali eu me virava, né? E fui, gente, levei. E assim, não tinha rede de apoio, nem do pai, né? Porque, embora o pai queria muito, né? Quis muito, planejou aquela coisa assim, a gente sabe como é que é homem, marido, tem muitas coisas que eles não fazem mesmo, sabe? Não tô defendendo não, mas assim, deveriam de fazer, mas não fazem. E a gente aceita, gente. Quando a gente tá casada, a gente aceita. Vai fazer o quê? Entendeu? E assim, nem rede de apoio dele eu tinha. Ele trabalhava, eu me desenrolava ali com ela e passou. E a minha filha cresceu, fez 2 anos, começou a ir pra creche e as coisas foi ficando mais... Foi se aliviando. Embora eu não lembro de ter sentido, assim, sentido mentalmente, né? Assim, a saúde mental mesmo.
sabe? Embora eu não tenha sentido, não senti assim. Claro que a gente uma hora fica assim, pô, um dia ou outro tu ficava assim, ai, queria descansar, ai, sabe? Cansada. A gente pensa, mas eu não ficava assim constantemente pensando, tipo assim, poxa, eu poderia ter pensado mais, de ter outro filho, porque eu já tinha vindo de uma maternidade solo e foi assim, eu já tinha deixado de fazer muita coisa, porque foi pesado, era tudo eu, né? Era mãe pra tudo, era só eu e ela. Mas eu não pensava assim, eu não pensava, eu ainda não pensava, eu não tinha esse pensamento. Enfim. Só que aí, depois de 10 anos, né, de casamento, de quase 10 anos, gente, não chegava a ter 10 anos não, quase 10 anos de casamento, minha filha já tinha 2 aninhos, já não tava um relacionamento saudável, nem pra mim, nem pra minhas filhas, né? Enfim, embora assim, eu não tenho que reclamar do pai delas. O pai dela só não foi bom marido pra mim. O pai da minha segunda filha. Porque a da primeira, eu era muito nova, eu fiquei muito pouco tempo casada, né? Juntada, né? Eu tive experiência de casamento mesmo, foi com o pai da minha segunda filha. Que eu fiquei quase 10 anos casado com ele. E a gente fez, assim, eu montei toda uma estrutura, né, de vida, de relacionamento, coisa e tal. Então, assim, gente, eu não tenho que reclamar do pai delas, não, sabe? Fora assim, porque assim, o pai da minha segunda filha, ele ainda criou a minha primeira filha como se fosse filha dele. Até na data de hoje, ele tem ela como filha dele. Tanto que ele dá pensão para as duas, tá? Porque o da mais velha não dá assim uma merrequinha, mas assim, não vem buscar, não pega, não tem contato, não tem o vínculo, né? E o pai da minha segunda filha, que foi o homem que eu fiquei casado quase 10 anos, ele criou ela como se fosse filha dele. Então, assim, ele tem ela até hoje como filha dele. Ele pega as duas pra ficar finais de semana, pra passear, dá o valor da pensão referente às duas, sabe? Eu não tenho tanto contato com ele, porque não tem que ter, gente, né? Não tem, eu não preciso estar toda hora falando com ele, sabe? Eu acho que eu não vejo essa necessidade, porque eu não tenho mais uma relação com ele, né? A gente só somos pais dela, né? Enfim. E nessa época eu não senti tanto, embora eu fiquei muitas vezes eu fiquei finais de semana sozinho e o pai curtindo. Embora eu tenha cuidado, né, o tempo que eu fiquei lá na casa, casado com essa pessoa. Eu cuidei sozinho. A pessoa nunca trocou uma fralda, nunca deu um banho, sabe? E embora, gente, a minha segunda filha não tenha dado trabalho em questão de sono, questão de ser manhosa, de querer colo. Então, assim, pra mim ainda foi um pouco mais tranquilo. Eu não senti tanto. Mas aí se passou, eu me separei, né? Decidimos se separar. Eu segui com a minha vida, ele seguiu com a dele, fazendo o papel dele de pai com as minhas filhas, né? Eu já não tendo aquele problema financeiro, igual eu tive na da primeira. Aquele problema de tudo era só a mãe, depois que eu me separei. Aí que ele começou a fazer o papel dele de pai, de o quê? De buscar, de pegar, de cuidar quando estivesse com ele. Então, assim, eu tive, né, eu tive o meu momento, né? Eu tinha o meu momento ali, o meu final de semana que eu ficava sozinha, elas iam pra casa dele, ficava com ele cuidava, ele fazia o papel dele, né?
E eu ficava sozinha pra me cuidar, pra me trabalhar, pra me fazer as coisas, né? Só que eu casei de novo. E sem esperar, sem querer, tomando remédio, me cuidando, Deus achou que eu devia de ser mãe novamente. Porque, gente, eu vou falar pra você, foi coisa que Deus quis, porque eu tomava meu remédio certinho. Hoje em dia eu sei, né, o propósito que Deus tinha na minha vida. Porquê dessa gravidez, né, foi necessária vir. E assim, foi... E eu tomando medicação, meu remédio certinho, me cuidando. Eu não queria ser mais mãe, né? Porque eu já tava com uma filha de... de 11, que a minha mais velha já tava com 11. Já tava com a pequena com 4, 5. Um negócio assim, acho que ela já tava com 5. Não, 5 não, com 4. Ela já tava com 4. Aí eu casei de novo, coisa e tal, tava curtindo a minha vida, Foi quando eu comecei a curtir, sair sozinha, só eu e meu esposo, ter aquele momento do casal, que eu nunca tive. Sair sozinha, você poder, o final de semana que tá com o pai, você poder ir num salão, fazer teu cabelo, tua unha, sem ter a preocupação de ter que chegar em casa correndo, fazer comida, aquela coisa toda, cuidar de criança. Eu ia trabalhar de boa, já não tava tão pesado. Tava vivendo a minha vida assim, com crianças grandes, embora não seja fácil, mas eu acho que é bem mais tranquilo pra quem tem criança pequena, entendeu? Aí, gente, depois de um tempo, Deus quis, né? Porque eu vou falar assim, foi muito Deus mesmo, que queria que eu fosse mãe de novo, né? Veio o terceiro filho. Era menino, menino, coisa e tal. Eu não tava sentindo. Aí, gente, o que aconteceu? Algumas coisas saúde mental, começou a mudar na minha cabeça. Por quê? Eu tive muito problema de saúde nessa gestação. Nas outras eu não tive problema de saúde nenhum. Essa gestação foi de risco. E o que aconteceu? Meu esposo, tá? Gente, eu vou contar assim, mas não é pra vocês ficarem com raiva. Eu não tô contando pra vocês ficarem com raiva dele, não. Mas assim, é só pra vocês, mulheres, que passam pela mesma coisa do que eu, a gente se abrir, sabe? Porque eu não tenho aquela amizade pra estar me abrindo assim, né? O que acontece? Aí depois que eu engravidei, meu esposo, que tinha um tratamento, que tinha um comportamento diferente, que me tratava um pouco melhor, mudou, gente, mudou. O tratamento dele já não era tão agradável assim, ele já não fazia tanta questão igual ele fazia de estar com a esposa, né? O tempo todo, igual acontecia antes, né? Porque antes queria estar grudado comigo até pra mim fazer unha, até pra mim fazer qualquer coisa que de respeito somente à mulher. Ele queria estar comigo, né? Não fazia questão não reclamava de me buscar em nenhum lugar. Então, assim, meu esposo mudou depois que eu engravidei. Depois de um certo tempo, assim, de gestação, ele mudou muito o tratamento dele. E foi aí que começou a eu ter algumas coisas relacionadas à saúde mental, né? Já comecei a não me cuidar tanto, porque eu sou vaidosa e eu sempre me cuidei. E embora eu tinha outras filhas, eu nunca deixei de me cuidar, nem na gestação, nem depois que eu tive no puerpério, no pós, né? Eu sempre dava um jeito de me cuidar.
Quando eu não conseguia ir me cuidar num salão, eu fazia em casa mesmo. E nessa terceira gestação não aconteceu diferente. Eu comecei a deixar de me cuidar. Eu fiquei com a minha autoestima mega baixa, porque era uma gestação que eu não queria. Sim, eu não aceitava, sabe? Assim, de coração, totalmente essa gestação. Então, começou a acontecer essas coisas. Comecei a parar de me cuidar. Eu comecei a ficar mais triste, já não queria mais sair. Eu comecei a deixar de sair. A gente sempre se reuniu muito, eu, ele, uns casal de amigo nosso, parente. Já comecei a querer ficar mais em casa, deixar de me reunir com essas pessoas. Gente, acontecia de eu não ir. Tinha dias que ele insistia, ai, vamos. E pra mim não ficar em casa, pra mim não forçar todo mundo a ficar em casa, e eu ficar com aquela consciência pesada, porque, ai, todo mundo ficou em casa por causa de mim. Eu ia, mas assim, ia sem querer estar naquele lugar, sabe? E muitas das vezes, quando as meninas não estavam comigo, estavam com o pai, aí mesmo que eu não ia. Eu falava assim, vai você. E eu não ia. Então assim, começou assim, aos poucos. Comecei a ficar triste, comecei a deixar de me cuidar. Não era sempre que eu tava com o cabelo penteado, com uma roupa bonitinha, com uma unha feita. E eu comecei a perceber quanto tava sendo difícil pra mim estar grávida. Eu não tava gostando de estar pela primeira vez, sabe? Eu não gostei de estar grávida, porque eu vi mudanças, né? Muito radicais em questão de relacionamento, né? De tratamento. Gente, só um minutinho. Em questão de tratamento, né? Relacionamento a dois, conjugal, como no resto das coisas. Porque eu estava extremamente cansada, porque foi uma gravidez assim muito cansativa pra mim, que assim me deixou muito sem energia, né? Foi uma gravidez do qual eu ficava passando muito mal, do nada eu começava a passar mal, e eu fazia tudo. E foi uma gravidez que eu precisei de parar de trabalhar, né? Assim, pra me cuidar, pra eu não correr risco de perder o neném, porque já era uma gravidez de risco, eu precisei de parar de me cuidar, só o meu esposo estava trabalhando. Então, assim, com relação a trabalho, a questão financeira também, você viu que aconteceu mudanças, né? De comportamento, de tratamento, né? Com o meu esposo. Então, eu pela primeira vez, né? Embora era a terceira vez que eu tava grávida, passando pela fase de gestacional, eu odiei estar grávida por conta disso. Odiei, gente. Odiava. Eu não via a hora de falar assim, gente, pelo amor de Deus, que esse momento passe. Porque eu, na minha cabeça ainda, eu achava que depois que meu filho nascesse, eu ia conseguir voltar a me cuidar, sabe? Eu não ia sentir tanta a falta de sair, sabe? Aquela liberdade, aquela coisa que eu tinha, sabe? Aquela coisa que eu não senti falta nas minhas outras gestações. Eu achei que ia ser a mesma coisa, né? E ainda achei que ia ser mais tranquilo por ser o terceiro. Por você não tá sendo mãe de primeira viagem, sem experiência, né? Eu achava que ainda ia ser mais leve. E, gente, vou falar pra você, não foi. Não foi, não tá sendo. Eu vou falar pra você, eu achei que depois que eu fosse ter, eu ia me cuidar, eu ia fazer as coisas, eu ia voltar a minha autoestima de alguma forma. E assim,
Não tá acontecendo isso. Tem dias que eu fico bem, tem dias que eu fico muito triste. Eu sinto muita falta, sabe, de trabalhar, de ter o meu dinheiro. Eu sei que tudo isso é passageiro, momentâneo, a criança cresce, mas eu não tô conseguindo ter essa paciência e essa mentalidade de esperar, de ter aquela paciência e assim, de ter uma mente boa para esperar isso passar, né? Criança crescer, começar a estudar, você conseguir voltar a trabalhar. Eu não tô conseguindo. Embora meu filho só tenha 2 meses, né, gente? E eu já tô num estado assim de desespero muito grande, de tristeza, sabe? Porque é muito difícil ser mãe, cara, muito difícil. E assim, a minha casa nem com a minha primeira filha, tá? Porque desde a minha primeira filha que eu moro sozinha, né? A minha casa ficou tão bagunçada, tão esculachada, tão desorganizada, tudo tão desorganizado como tá nessa. Eu dava um jeito, eu conseguia dar um jeito com as minhas filhas, mesmo pequenininha, mesmo recém-nascidas, e sem rede de apoio, igual agora eu sou. Continuo sem rede de apoio. Meu esposo trabalha, fica o dia inteiro na rua e durante o dia eu que fico com elas, eu que boto elas pra escola, eu que faço comida, eu que tenho que fazer tudo. E, gente, pra mim tá sendo tão ruim. E assim, gente, voltando, né? Porque toda hora eu tô parando por causa do bebê, né? Tô fazendo as coisas aqui por enquanto que ele tá dormindo. Porque hoje, atualmente, é assim que a minha vida anda, né? Eu faço as coisas quando ele tá dormindo. Toda hora eu tenho que ficar parando. Nas minhas 2 gestações eu não tive muito isso. Eu conseguia me virar e manter tudo organizado, tudo na ordem, tudo sabe? E, gente, nessa terceira, pra mim tá muito difícil, essa terceira gestação. Essa terceira maternidade tá muito difícil. Porque eu não faço nada, eu já não me cuido, eu não faço mais cabelo, meu cabelo caiu muito. Ó, meu cabelo tá sempre assim, feio, sem pentear. Eu tô sempre nessa skin de a mãe que não penteia o cabelo, aí bota uma touca porque você tá esperando entrega para você conseguir ir no portão buscar alguma coisa. Uma unha sempre não feita, uma sobrancelha, uma roupa sempre assim, ó, larga, porque tem que fazer tudo correndo. E isso pra mim hoje, eu tô sentindo muito, gente, nessa terceira gestação. Eu achei que fosse ser super de boa, igual as outras foi. E assim, eu não faço nada, minha casa tá de pernas pro ar, minha casa tá mega empoeirada. É uma das coisas que assim, me desestabiliza, assim, me deixa totalmente desestruturada, desorganizada de tudo, de mente. É ver minha casa suja, é ver minha casa desorganizada. E assim, eu me cobro por eu me cobrar muito também. E assim, o que tá acontecendo? Eu não consigo fazer nada. Nem questão de almoço das minhas filhas, tem dias que se eu não fizer janta que sobre para almoço, as minhas filhas não almoçam para ir pra escola. Elas estudam de tarde. Elas têm que almoçar na escola e isso acaba comigo. Porque eu fico muito triste, cara. Tipo assim, eu, mãe, eu não tá conseguindo eu fazer uma comida para dar às minhas filhas antes de ir pra escola. Eu ainda agradeço muito que eu tenho uma filha atualmente, né? De 13, vai fazer 14, porque nem consegui arrumar a minha pequena do meio, eu consigo.
Tem dias que minha filha do meio vai pra escola com um penteado assim, ó, rabo de cavalo, como não dá tempo de desembaraçar, faço um coque, gel, e eu me cobro muito, gente. Isso pra mim tá sendo muito ruim. E assim, como é difícil, né? Isso porque até quando o homem, né, seu marido, seu namorado, né, seu esposo tá em casa, tudo é a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe. O pai, o marido, chega do serviço, senta, consegue tomar um banho tranquilo. Os meus banhos, gente, é tudo correndo quando eu consigo tomar banho. Quando eu não consigo tomar banho, eu tenho que esperar alguém chegar, ou da escola, ou meu esposo chegar do serviço, pra eu ir tomar banho. E ainda assim, um banho rápido. Que não consigo fazer um cabelo, não consigo fazer uma unha, não consigo lavar um cabelo direito, não consigo fazer uma massagem. Tem que colocar qualquer roupa. É o dia inteiro com roupa larga, assim, ó. O dia inteiro. E, gente, isso pra mim tá sendo muito ruim. Isso tá acabando com a minha saúde mental. Eu tô ficando triste. Eu tô numa crise de ansiedade. Eu tô numa ansiedade muito grande. Eu percebi que eu me perdi na maternidade, porque eu me dou muito. Eu quero ser muito boa mãe, sabe? Você não tem como você ser uma boa mãe sem rede de apoio, vamos botar assim, e conseguir fazer tudo isso, manter a casa limpa, trabalhar fora, o seu físico, o seu visual, a sua autoestima tá bem. Gente, é muito difícil. Ou você é boa mãe, ou você é boa dona de casa, boa esposa, boa mulher, tá com a tua autoestima boa, você tá bem com você mesmo. E isso não tá acontecendo comigo. E eu tô sentindo muito isso nessa terceira gestação. Eu tô triste, ando muito triste, vivo triste. Tô com ansiedade, eu me perdi, já não sei o que eu quero, já não tenho vontade de sair, sabe? Eu fico assim. Eu sei que vai passar, mas a sensação que eu tenho dentro de mim hoje é que nunca vai passar. Que eu vou ficar sendo essa pessoa o resto da minha vida. Entendeu? Tipo, eu vou estar nesse momento, nessa fase que eu tô da minha vida, pro resto da minha vida. Eu vou estar sempre assim. Embora eu sei que filho cresce e a gente pode voltar a ser quem a gente é. Mas eu tô percebendo tanto que eu me perdi que eu não tô me reconhecendo mais, gente. E isso tá sendo muito ruim pra mim. Eu sei que por conta dessas coisas a gente tem que buscar ajuda, né? Mas como? Que eu não tenho recurso. Eu já pedi várias vezes pra marcar no posto pra mim, um psicólogo. Não consigo. E o que a gente faz com essa informação? Então, assim, eu tô falando isso com vocês porque é uma coisa que acontece comigo. E eu sei que acontece com vocês também, com muitas